E com estados e capitais antecipando as datas de imunização, a pergunta que todo mundo faz é: a gente vai ter dose suficiente para seguir esses calendários tão otimistas? A gente vai entender essa situação agora conversando com a Cristiane Pantaleão, a vice-presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMS. Cristiane, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo nesse domingo. A gente viu aí, né, governadores, prefeitos fazendo esses anúncios, determinando datas específicas. Só que a gente já viu também outras promessas lá atrás não sendo cumpridas. Você acredita que, de fato, haverá doses para que essa vacinação funcione como está sendo anunciada? Bom dia a todos os ouvintes. Os municípios estão preparados para a vacinação, então a gente está ansioso aguardando as vacinas. Então, eu acho que a ansiedade e quando os governadores anunciam a programação é dizendo de fato que todos os municípios estão prontos para vacinar até 3 milhões de pessoas ao dia, se fosse possível. Mas, infelizmente, ainda não recebemos as quantidades de doses de vacina suficiente para conseguir avançar da maneira que gostaríamos. Ô Cristiane, rapidamente, quando você fala os municípios estão preparados porque os profissionais de saúde estão prontos, porque tem equipamentos, mas o principal que é a vacina não tem ainda em estoque nem em número necessário para cumprir o que foi anunciado. Isso mesmo. As equipes estão preparadas, mas as doses ainda não chegaram em todos os municípios, né? Então é por isso que a gente está ansioso aguardando. Cristiane, o Kenzo Matida, nosso âncora lá em Brasília, também participa dessa entrevista. Kenzo, fique à vontade. Vamos juntos, Evandro. Vamos lá. Cristiane, eu gostaria de saber qual é o cenário atual, né? O CONASEMS tem esse cenário atual de respiro. Em que municípios, por exemplo, vocês têm um levantamento de quantos municípios no Brasil hoje enfrentam a escassez e a falta de vacinas ou a quase escassez de imunizantes por conta da não entrega ainda, da não distribuição, por falta mesmo desses imunizantes aí em toda a rede? Vocês têm esse levantamento? Sim, a gente acompanha diariamente, na verdade, a situação da vacinação em todo o país, através dos COSEMs, né? Então, cada estado tem o COSEMs e a gente mantém uma comunicação diária para saber como que está a situação de vacina em cada estado. A gente sabe que muitos municípios conseguem avançar com maior rapidez assim que a vacina chega, 1, 2 dias no máximo, vários municípios já conseguem acabar com o estoque de vacina, outros, claro que devido à quantidade de pessoas ou agendamento, dependendo do público que está sendo vacinado naquele momento, demora um pouco mais, mas a gente sabe que a maior parte dos municípios do país não tem vacina todos os dias ainda disponível. Então, isso a gente acompanha diariamente. O CONASEMS também acompanha de maneira tripartite a distribuição dessas vacinas. Então, o CONASEMS está acompanhando de perto mesmo todo esse processo. E quais são as regiões mais atingidas, né? Só para complementando aí também essa dúvida do Kenzo, em quais partes do país que se tem mais problemas com a vacinação, já que vocês têm esse levantamento? Então, na verdade, hoje está de maneira geral, né? Hoje falta vacina em todo o país, né? Então, por mais que a gente sabe que alguns municípios ainda estão vacinando hoje, mas devido à programação que foi feita, porque a gente tem o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid, os municípios, desde que sigam esse plano, eles têm autonomia, né, para estar vacinando, então uns ainda estão vacinando alguns grupos, outros já avançaram em algumas idades. Então, dependendo de como o município planeja a vacinação, ele tem ainda ou não a vacina em estoque. Mas a gente sabe que hoje falta em todo o país a vacina. Como é que você classifica, então, Cristiane, esses posicionamentos que a gente tem visto de alguns prefeitos, de alguns governadores também, de já fazer estimativas aí para o final do ano, para o ano que vem? Como é que você avalia isso? Você, de uma forma muito mais técnica, está muito mais na ponta aí avaliando e acompanhando a imunização nos municípios. De que forma que você classifica esses posicionamentos de vários representantes e várias autoridades quando eles fazem essas projeções para o final do ano e para o ano que vem? Eu acho que, de certa forma, é importante, até para os laboratórios e o próprio Ministério da Saúde entender que a gente precisa agilizar. Então,
é uma forma do governo estar realmente solicitando ao Ministério da Saúde, aos laboratórios, maior agilidade nessa distribuição. Então, a gente sabe da ansiedade, da situação econômica que toda essa situação está gerando, então a gente sabe que há uma ansiedade por meio dos governadores, e a gente entende, sente isso na pele, principalmente nós municípios, que muitas vezes a população acaba não só nos pedindo apoio com relação à assistência à saúde, mas até com relação à questão econômica. Então a gente entende essa ansiedade e não deixa de ser uma forma de solicitar um pouco mais de agilidade nesse processo de fabricação e distribuição. No entanto, né, a gente sabe que nem tudo aquilo programado está sendo cumprido desde o início. Então, a gente precisa também trabalhar com o que na realidade, na verdade, né? Mas não deixa de ser importante também toda essa programação, até porque se a vacina chegar, a gente já tem que estar pronto para aplicar e conseguir agilizar o máximo possível a aplicação da vacina em todo o país. Cristiane, eu gostaria de saber qual é o poder do CONASEMES na cobrança das autoridades, porque vacinação ainda é um problema no país todo. E, além disso, há a questão de novas variantes, né, que precisam ser monitoradas, há a questão de testagem que precisa ser ampliada. Vocês têm o poder de cobrar, de acompanhar isso, de fazer com que isso de fato aconteça, que não seja também só uma proposta, só um plano, mas sim uma prática diária das autoridades de saúde do país? Na verdade, o poder da cobrança a gente tem, mas não da execução e da fabricação, né? Uhum. Então, como a gente tem, como eu já disse anteriormente, a oportunidade de escutar porque, de fato, as ansiedades dos secretários municipais de todos os estados, por meio dos COSEMES. Então, tudo isso a gente repassa nas reuniões junto com o Ministério da Saúde, diariamente, todas as situações que o país vem vivendo devido à falta de vacina, né? A gente passa diariamente para o Ministério da Saúde. Então, a gente consegue saber em tempo real os problemas que estão acontecendo no país inteiro, e é isso que a gente faz, né? Levanta os problemas, repassa para a gente estar conseguindo solicitar um pouco mais de agilidade nesse processo de fabricação e distribuição. No entanto, é claro que a gente não tem poder de fazer além disso, né? Mas temos a obrigação de levar as ansiedades de todo o país nessas reuniões que acontecem quase que diariamente. Cristiane, rapidamente, eu gostaria que você avaliasse para a gente qual o cenário que você vislumbra sobre esse imunizante da Janssen, né? Há uma expectativa grande do Ministério da Saúde de receber 3 milhões de doses aí pelas próximas semanas. Essa data tem sido cada vez cancelada ali pelo Ministério da Saúde, mas o Ministério da Saúde se posicionou logo ali atrás, falando que provavelmente esses imunizantes da Janssen, que necessitam apenas de uma dose para imunizar essas pessoas, esses imunizantes seriam distribuídos para grandes capitais, não para municípios menores. Como é que você avalia isso? Então, tudo isso, na verdade, a gente tem que aguardar o imunizante chegar para a gente realmente sentar e discutir como será a distribuição, né? Enquanto o imunizante não chega, fica complicado, porque a gente não sabe de fato quanto vai receber, né? Da forma que ele vem. Então, para a gente fazer alguma programação prévia, a gente pode até fazer uma previsão, mas, no entanto, saber certo como vai ser distribuído, a forma que vai ser distribuído, é só realmente quando o imunizante já estiver no Brasil. Cristiane Pantaleão, que é vice-presidente do CONASEMES, muito obrigado por conversar com a gente neste domingo. Boa sorte para vocês. Obrigada.